Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre história geral, porque a professora Camila teve um imprevisto e eu vou substituir ela essa semana. Em algum outro momento ela vai repor a aula de história do Brasil para vocês dessa semana. Semana passada a gente introduziu Baixa Idade Média e as Cruzadas. Todo esse processo gerou várias consequências e efeitos para aquela época. E com isso a gente chegou ao renascimento comercial e urbano e começou a se encaminhar para uma transição feudalista para o capitalismo. A gente vai saindo do feudalismo, vai saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna e nesse novo sistema econômico que é o capitalismo. Então, essa é a nossa aula 6. A gente vai dar uma continuidade aqui no nosso assunto de semana passada. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois, deixar nos comentários. E, bom, é isso. Vamos começar aqui. Começando pelo renascimento comercial, que foi uma consequência das cruzadas, porque a gente lembra que semana passada a gente estudou sobre as cruzadas e sobre a necessidade de expandir o comércio, a necessidade de ter uma rota maior, de conquistar territórios. A gente lembra que a Itália conquistou a rota do Mar Mediterrâneo, que a gente teve países que se destacaram nessas cruzadas, que conquistaram bastante território, conquistaram bastante a população, que acabaria virando clientes, digamos assim, dessa rota comercial. Então, com isso a gente tem bastante mudança comercial que foi causada pela cruzada. Porque as cidades medievais, elas foram assumindo um papel muito importante de junção das rotas comerciais. Ou seja, no feudalismo, a gente via que os feudos ficavam um pouco distantes um do outro. Aí, quando a gente tem as cruzadas, a gente tem a conquista de várias cidades, a formação de novas cidades, que vai integrar mais esse comércio. A gente não precisa mais fazer grandes rotas marítimas ou até por terra para fazer comércio de vários produtos, né? Então, isso acontece com produtos de luxo, que foram originários de pontos diversos do Oriente, que mesmo em pequenas quantidades rendiam elevados lucros. Então, nessa época, a gente tem bastante a busca por ouro, por minerais. Tanto é que uma das consequências desse renascimento comercial são as grandes navegações. E a gente sempre estuda que nas grandes navegações, quando vieram para o Brasil, por exemplo, eles estavam procurando ouro. Então, eles estavam sempre atrás desses materiais. E aí, no renascimento comercial, a gente vê muito a origem de diversos pontos do Oriente, mesmo que em pequenas quantidades, que rendiam muitos lucros, porque eram muito valorizados. Também tem o comércio de sal, de temperos, e depois disso com produtos de consumo em geral, como cereal, madeira, e tudo isso que era muito necessário para a sobrevivência, né? Porque como a gente viu, teve uma grande expansão demográfica e com isso gerou várias necessidades para a população e aí eles iam atrás de corresponder, de suprir essa necessidade. A rota do Mediterrâneo antigo, que era um caminho das cruzadas, como a gente viu no mapa da semana passada, ela se tornou muito lucrativa e muito importante, porque é ali que foram criadas vários burgos, né, várias cidades, e ali a gente percebe um grande crescimento do comércio, porque era o que as cruzadas queriam, né? A partir da quarta cruzada a gente tinha uma cruzada estritamente comercial e eles lutavam para conquistar esse comércio, aumentar esse comércio. Então, a rota do Mediterrâneo se tornou a mais importante e lucrativa e partia das cidades italianas de Genova e Veneza, atingindo os grandes centros do Mediterrâneo Oriental. Como eu tinha dito também semana passada, a Itália tomou grande parte do mar Mediterrâneo, dessa rota do Mediterrâneo. A Itália conseguiu conquistar, né, essa rota e ser bastante influente. Enfim,
Essas cidades, elas, Genova, Veneza e as dos centros comerciais do Mediterrâneo Oriental, elas prosperaram muito, principalmente porque os seus comerciantes praticamente conquistaram o monopólio sobre os produtos provenientes do Oriente, como a seda e especiarias, que são as pimentas e outros temperos. Em conjunto com isso, né, desde o século VII, ou sinto muito, desde o século XII, organizavam-se no norte da Europa as Hanzas. O que eram as Hanzas? Eram associações de mercadores. Esses mercadores seriam esses comerciantes, né, que vendiam, que estavam atrás de expandir seu comércio, essas pessoas que viviam disso. Então, as Hanzas são associações de mercadores. Aí na Inglaterra a gente tem um destaque para algumas Hanzas que controlavam a venda de lã, que era o produto mais forte da Inglaterra, e a importação de produtos oriundos da região da Flamenga. A região da Flamenga é a atual Bélgica. Com isso, aconteceu a reunião de diversas Hanzas no norte da atual Alemanha, o que deu origem à maior liga, que é a Liga Hanseática, que fazia parte, né, poderosas cidades como Hamburgo, Bremen, Lübeck e Rostock, que eram habitadas principalmente por povos germânicos, né, porque eram ali naquela região que hoje em dia é a Alemanha. E elas passaram a controlar todo o comércio dos mares do Norte e Báltico. E os seus comerciantes, eles levavam trigo, pescado, que eram importantes para a continuação, que continuava a crescer. Então ela precisava de alimento e a gente tinha que essas ligas hanseáticas levavam isso. E eram fundamentais para os empreendimentos e de construção naval também, além de outros produtos, né? Como a construção naval era muito importante naquela época, porque a gente também ainda tinha muito a rota marítima, né? Então era muito importante eles terem meios de transporte, era muito importante investir nisso, em expandir os horizontes e realmente gerar o comércio. Nesse renascimento comercial, a gente vai perceber que a Liga Hanseática Germânica, ela dá muita força, ela dá muito poder ao polo comercial germânico. Então a gente vai perceber que consolidam-se dois polos comerciais na Europa. Um italiano, que já tinha bastante poder oriundo das cruzadas, né, como Genova e Veneza, e o outro germânico, que ficou muito forte por conta das ligas hanseáticas, que foram associações dos mercadores, dos comerciantes. A ligação desses dois polos, ela se fez por rotas terrestres que convergiam para as planícies de Champagne, que era a região no centro da França. Então a gente percebe aqui que as cidades, os estados, né, que naquela época não eram considerados estados, mas isso eu vou falar mais pra frente, eles eram muito interligados, eles começaram a ter uma interligação muito forte, tanto por rota terrestre quanto por rota marítima, eles estavam mais próximos, eles tinham mais essa ligação que antigamente no feudalismo, no feudo, com os feudos a gente não tinha, porque era uma coisa mais rural e era mais era menos centralizada, né? Agora a gente vai perceber que as pessoas, elas estão mais juntas, estão em um espaço menor e há muita integração entre os diversos lugares. E aí nessa região do centro da França, né, Champagne, eram realizadas grandes feiras, em que os comerciantes do norte encontravam os do sul. E aí com isso a gente tinha centros de articulação do crescente comércio europeu, que só estava crescendo porque, enfim, o desenvolvimento comercial e as transações financeiras se tornaram necessárias, né? Porque a gente percebe que antigamente no feudo tudo era trocado por terra, por favores, por serviços. Quando a gente entra nesse renascimento comercial, a gente percebe que as pessoas começam a consumir mais, então a gente tem um mercado consumidor que cresce mais. Então a gente não tem como mais ficar vivendo à base de trocas de serviços, de terra. E aí por isso
foi necessária a introdução da moeda. E aí nisso a gente vai percebendo como o feudalismo vai perdendo força e o capitalismo vai ganhando força. Porque o capitalismo que a gente tem hoje em dia, ele é em troca de dinheiro, em troca de moeda. E a gente tem essa introdução nessa época da Baixa Idade Média, que é no século XIV. E isso gerou, né, a introdução de letras de câmbio, que são ordem de pagamento, um título que dá direito a um saque e o desenvolvimento das atividades bancárias em geral. Ou seja, aqui a gente tem a criação de bancos, mesmo que não fossem conhecidos como hoje, que não tivessem o mesmo modelo de hoje, a gente tem essa introdução de necessidade de banco, de um controle e de produção em larga escala de moedas. O que é muito importante para a gente sair do feudalismo e entrar no capitalismo. É um marco muito importante. Então, a terra, com isso, a terra deixou de ser a única fonte de riqueza. E nesse contexto, vai surgir um novo grupo social, que são os mercadores. O que vai nos mostrar a introdução de um novo modelo econômico, onde o feudalismo foi perdendo a força e as relações de poder, as relações econômicas foram introduzidas à sociedade, dando passos, né, iniciais para o capitalismo, em que há mobilidade social e controle de poder financeiro, que era um marco dessa época. A gente vai ver mais pra frente que nessa época eles não lutavam tanto pelo lucro quanto o capitalismo que a gente vê hoje em dia, mas a gente já tinha essa troca por moedas e isso é uma base bastante evidente do capitalismo, né? Do que estava se tornando capitalismo. Nessa época a gente tem o início do capitalismo comercial, que era isso, a expansão de comércio, a introdução de moedas e essa troca, né? De serviço, de matéria-prima por dinheiro. Aqui no slide 3, olha, vocês podem observar as rotas da Liga Hanseática, né, que, como eu tinha dito, era uma associação de mercadores. Essa é a atual área de atuação da Liga. Essa era, né, a área de atuação da Liga Hanseática, com as principais rotas comerciais da Baixa Idade Média. Nota que a Liga Hanseática tinha o eixo no Mar Norte. Aqui, o Mar Norte era o eixo da Liga Hanseática. Aqui, cidades hanseáticas, tá vendo? As cidades hanseáticas eram todas aqui pro Mar Norte. E teve uma vasta área de atuação, né? Porque ela consegue ser levada a diversas regiões. Aí aqui a gente tem os câmbios bancários, a gente vai ver a presença desses bancos sendo construídos. E além disso, a gente tem um forte vínculo entre o desenvolvimento comercial e a urbanização, que eu vou falar mais pra frente também, na verdade no próximo slide. Aqui a gente percebe que aqui é bom que vocês fixem onde a gente teria a maior atuação do comércio, né, que é aqui em torno do Mar Norte, em torno do Mar Mediterrâneo, porque a gente tem essas rotas que são muito importantes. Com isso, a gente chega ao renascimento urbano, que também é muito necessário que a gente fale, e que também é uma consequência das cruzadas, né. Ao longo dessas novas rotas comerciais, a gente viu que multiplicaram-se os burgos, porque eu falei na semana passada que com as cruzadas, eles foram conquistando pequenas cidades. Eles às vezes tinham como rota, ou como plano final, ou como objetivo final, Jerusalém. Mas no caminho até Constantinopla, Jerusalém, eles iam conquistando as cidades que tinham nesse espaço. Então a gente viu o crescimento dos burgos, que já tem uma dinamização, uma formação muito diferente dos feudos. E tudo isso que eu tô falando vai gerando a diminuição e enfraquecimento do feudalismo. Então a gente tem uma explicação dos burgos, que burgos são as cidades, né, da época, e muitas vezes eles tratavam de antigas cidades romanas que eram abandonadas, que foram sendo recuperadas,
reocupadas e que voltaram a prosperar. Então, outras vezes também podiam ser aglomerados que surgiam nas encruzilhadas das rotas comerciais, né? Bastante presente nas cruzadas, em regiões de feiras ou à margem dos rios. Por que em regiões de feiras ou às margens dos rios? Porque as feiras eram onde eles iam para comprar matéria-prima e os rios eram importantes porque a gente tinha bastante a rota marítima, né? Então a gente percebe que as pessoas elas vão se concentrar onde tem a oferta de matéria-prima, oferta do que elas vão precisar para sobreviver, né? E esses burgos eles eram cercados por muralhas defensivas e tinham sua dominação derivada do germânico, que significava pequena fortaleza. Então eram pequenas fortalezas, pequenas cidades. Haviam também, né, as aglomerações formadas em torno dos antigos castelos, que extrapolavam os limites das muralhas originais. Então a gente vê que não tem muito controle da fronteira, né? Porque a gente tinha essas muralhas originais, mas ainda tinha aglomerações formadas em outros pontos, porque a gente teve uma grande expansão demográfica, como a gente tinha visto. E aí, nesse caso, como se originavam em terras pertencentes aos senhores feudais, que faziam parte dessa camada social mais dominante, eles ficavam submetidos à autoridade dos senhores feudais, porque se eles estavam na terra dos senhores feudais, né, essas pessoas que construíam sua moradia em torno do castelo, elas estavam nas terras dos senhores feudais, e, portanto, eles ficavam sob sua autoridade, né, submetidos à sua autoridade. E, frequentemente, óbvio, a cobrança de impostos, porque eles não iam morar lá sem pagar nada, né. E com a expansão do comércio e da vida urbana, os habitantes dos burgos começaram a buscar autonomia, porque não dava mais para viver devendo e se submetendo aos senhores feudais quando eles estavam conquistando as independências deles. Eles não precisavam mais dos senhores feudais para se alimentar, como era nos feudos, em que tinha essa relação de troca, em que o servo dava seu serviço e recebia alimentação e moradia. Mas agora isso não era mais necessário. A gente tinha onde comprar comida. Então eles tentaram buscar sua autonomia, né? E com isso eles começaram vários movimentos comunal. O que era isso? Era a luta pela emancipação dos grupos entre o século XI e XIII, que até então eram submetidos à autoridade e à cobrança de impostos dos senhores feudais. E aí, com isso, né, eles lutavam pela independência deles, e podia ser de forma pacífica, que era mediante o pagamento de uma indenização nobre ou ao bispo local. Então, eles basicamente comprariam a terra para poder ter sua liberdade. E também havia casos de resistência dos senhores feudais que não queriam perder suas terras, porque eles não achavam que seria um bom negócio. E aí era necessário apoio externo, que era feito por intervenção real, né, dos reis, que ganhavam cada vez mais força nessa época, porque a gente também vai ter uma expansão, um fortalecimento dos reis que vai levar ao absolutismo mais pra frente. Mas isso é toda uma construção que a gente vai chegar lá. Essa autonomia, né, essa independência dos burgos, digamos assim, ela era conquistada, né, ela era afirmada por cartas de franquia, que eram documentos que formalizavam essa autonomia dos burgos e determinavam a isenção desses impostos, e determinavam também a isenção dos direitos senhorais e de qualquer outras obrigações com os senhores, né, o que autorizava os habitantes dos burgos, também conhecidos como burgueses, a cobrar impostos e organizar tropas, concedendo aos burgos independência administrativa e judiciária. E assim se formavam as cidades independentes mesmo, que tinham sua própria forma de governo, sua própria organização social. À medida que essas cidades iam obtendo sua autonomia, as atividades mercantis tendiam a crescer, porque a partir do momento que você não deve mais impostos, não tem mais restrições dos senhores feudais, você tem
uma possibilidade, né, de aumentar o consumo, de aumentar a venda e aumentar o seu comércio, o que dava origem às instituições como as corporações de mercado e as de ofício. As corporações de ofício, elas também eram chamadas de guildas e tinham como objetivo agrupar os comerciantes locais. Então, era uma associação dos comerciantes. Eu tive um pequeno problema aqui, mas continuando. Essas corporações de mercadores também eram chamadas de guildas e tinham, né, o objetivo de garantir o monopólio comercial, porque eles agrupavam vários negociantes. Essas corporações, elas reuniam trabalhadores por especialidade, estabelecendo para os seus membros a exclusividade de produção e definindo padrões de trabalho. Então, a gente vinha que eram basicamente empregados, né? Trabalhadores que tinham um compromisso com aquele comerciante. Ele vai trabalhar para ele e vai ter sua especialidade bem definida. Isso visava, né, a qualidade dos produtos e procurava evitar a concorrência dentro do bolo. Essas corporações de ofício, elas eram bastante hierarquizadas, eram bem forte a hierarquia, era controlado pelos mestres artesãos e que não só realizavam os trabalhos, como também eram proprietários das oficinas, muitas vezes podiam ser localizados em suas próprias casas, eram proprietários das ferramentas, das matérias-primas e do conhecimento técnico necessário à produção. Ou seja, eles eram os detentores dos meios de produção e eles organizavam como a produção seria feita, eles lideravam essa produção. Abaixo dos mestres a gente tinha os companheiros ou oficiais jornaleiros que eram especializados e trabalhavam com ganhos estipulados pelo mestre. Então a gente tem basicamente a introdução de salário aqui, que também é uma base do capitalismo. E aí, por fim, a gente tinha os aprendizes, que em troca de trabalho eles recebiam alimentação, alojamento, vestuário e aprendizados que lhes possibilitariam se transformar em oficiais e eles podiam até se transformar em mestres. Então a gente percebe que os mestres lideravam, os jornaleiros, oficiais jornaleiros, eles trabalhavam em troca de um salário e os aprendizes ainda trabalhavam em troca de conhecimento, de alojamento, de comida. E aí mas aqui, né, ao contrário do que acontecia nos feudos, existia a mobilidade social nas atividades por eles realizadas, né? Mesmo que bastante reduzida no caso dos mestres, porque de mestre você só seria, maior que mestre seria a nobreza, os senhores feudais, né? Então era bastante difícil você parar de ser mestre, ser mais do que isso. Então, devido à dimensão do mercado urbano e ao controle da cooperação exercido por eles. Então, a gente tem que um oficial jornaleiro, um aprendiz, eles podem facilmente ter essa mobilidade social. Já os mestres é um pouco mais difícil. Mas ele existe, ao contrário do feudalismo. E apesar desse dinamismo urbano, existia uma limitação cultural, que era típica da época, que dificultava o desenvolvimento dos negócios. Essa delimitação, ela era referida a essa parte cristã, que era muito forte. E essa mentalidade, ela condenava, né, os lucros e a prática de usura, que eram pecados capitais. A prática de usura, de lucro, era você acumular riquezas quando não era necessário você acumular riqueza, não era necessário você ter mais dinheiro que você precisa para sobreviver. Então, era bastante condenado como um pecado capital. E aí, essa mentalidade influenciava as corporações de ofício a defender os preços justos. E esse preço justo era o quê? Era que cada mercadoria deveria ser vendida pelo preço da matéria-prima com o preço da mão de obra empregada. Ou seja, o preço o custo que ela teve para ser formada, sem lucro. Entendeu? Tipo, se você ia construir
um travesseiro, por exemplo, era o preço que você gastava comprando linha, tecido, enchimento, e quanto você pagava para que costurassem esse travesseiro. Nada mais que isso. Não era para você vender a mais e ficar e gerar lucro, porque isso era um pecado capital. Então rejeitava-se a oportunidade do lucro e inibia o acúmulo de capital, diferente do capitalismo atual. E dessa forma, os novos investimentos na produção os novos investimentos na produção era difícil, porque se você não tinha lucro, como é que você ia investir a mais naquilo que você estava criando, né? E isso criou um freio de crescimento econômico. Aí, de qualquer forma, né, a despeito dessas limitações, o comércio foi se difundindo. Mesmo assim, ele foi se difundindo devagar, com bastante freio no crescimento econômico. O enriquecimento dos comerciantes de uma parcela do mestre levou eles a querer controlar com exclusividade certas atividades comerciais. Eles queriam mais, né? Eles não queriam ficar estagnados em produzir sempre a mesma coisa, em produzir para a mesma quantidade de pessoas. Eles queriam ampliar essas atividades comerciais e artesanais, né? A exemplo dos mercadores, das ranças e dos mestres empregadores, indicando o processo de formação de um novo grupo social em ascensão, a burguesia. Então, a burguesia ela nasce aqui, nos burgos, como pessoas que eram detentores dos meios de produção. A gente observa que a burguesia medieval ela é completamente diferente da burguesia atual, né, que foi formada no século XVIII e XIX. Porque além do termo burgueses na época se referir originalmente, né, se referia aos habitantes dos burgos, independente da classe social. Eram os habitantes dos burgos, eles eram burgueses, que isso enquadrava os mercadores, os artesãos, os banqueiros, que foram enriquecendo nessa época medieval. E tinham atuações próprias e diferentes daquelas da classe que geralmente vamos designar atualmente. As metas predominantes da burguesia medieval eram a busca de riqueza fundiária e a integração à nobreza. Eles queriam fazer parte da nobreza e ter essa integração fundiária porque era muito importante para a economia que girava em torno rural ali naquela época, né? O que é muito diferente do que a gente vê hoje em dia nos burgueses capitalistas, que eles tinham como objetivo o ganho nas atividades econômicas. E eles a gente via que esses burgueses do século XVIII e XIX, eles lutavam para ter lucro e reinvestimento do capital para aumentar seu poder, para aumentar sua fortuna. Então, o que a gente percebe de semelhança entre os burgueses medievais e do capitalismo moderno é que eles possuem os meios de geração de riqueza, né? Os meios de produção. E a expansão desse mercado de trabalho remunerado, da vida urbana, da mobilidade de lucros individuais, apesar dessas restrições religiosas, né, a gente ainda tinha um pouco de lucro que permitia que eles crescessem economicamente. Essa economia ela começou a ser monetizada, como eu tinha dito, independente dessa atividade mercantil, dessa atividade dos mercadores, o comércio, né? Então, são elementos que permitem identificar, ao longo da Baixa Idade Média, transformações mais amplas nas relações estruturais, sociais e econômicas. A gente vai vendo a introdução do capitalismo comercial e o enfraquecimento do feudalismo. Aqui a gente vai... Eu coloquei um pequeno mapinha para a gente entender até agora. Como eu tinha dito anteriormente, a gente teve o fim das invasões, o que levou a um surto demográfico. Esse fim das invasões deixou a Europa em um estado favorável, que levou a um surto demográfico, como eu tinha dito. Com isso, a gente teve marginalização social
dos senhores sem terras, dos servos sem terras, que viraram os cavaleiros andantes, que lutavam pela conquista de terra, lutavam pela conquista do seu alimento, porque o feudalismo não estava mais dando conta de suprir essas necessidades. E aí a gente chegou às cruzadas, como eu havia dito. E aí as cruzadas eram lideradas pela nobreza, que era o rei, representado pelo rei, que tinha um poder político e militar, e o Papa, que era a liderança espiritual muito, muito, muito relevante para essa época, que é muito cristã. Com as cruzadas, a gente tem a reabertura do Mar Mediterrâneo que estava sob domínio italiano, e com isso a gente tem renascimento comercial, renascimento urbano. Renascimento comercial, porque com essa abertura do Mar Mediterrâneo, das rotas comerciais, a gente percebe uma grande expansão comercial, o que gera novas rotas do Mediterrâneo, rota do Norte, que é a Liga Hanseática, Champagne, que era representado que ficava na França e abrigava as feiras. A gente tem o nascimento das moedas e dos bancos. Aí a gente também tem o renascimento urbano, que cria uma nova classe social, que é a burguesia, o trabalho livre, que é um trabalho remunerado e com mobilidade social, e as corporações de ofício, que era a junção desses mercadores. Então aqui a gente tem mais ou menos um esqueminha para a gente resumir e ficar mais claro na nossa cabeça. Aí, continuando, tudo isso, todos esses fatores, para vocês verem como a história é uma construção. Isso aqui foi em questão de muitos séculos, porque como a gente tinha visto, a Idade Média, a Baixa Idade Média começou no século VII, aqui a gente já está se encaminhando para o século XV, e está tendo todas essas alterações que vão chegar à Constituição que a gente conhece hoje. Com isso a gente chega à crise do século XIV. Enfim, a crise do século XIV, ela foi causada por diversos fatores, tendo bastante contribuição das cruzadas, do renascimento comercial e urbano, da crise agrícola e de fome, e em adição à Guerra dos 100 Anos, que também ocorreu nessa época, e foi, assim, enfraquecendo a população. Com tudo isso, a gente teve uma crise agrícola, que gerou fome. A gente teve Guerra dos 100 Anos, porque a gente tinha uma grande busca por território, o que gerava conflitos. E a gente teve a peste negra. Então, a gente teve diversas problemáticas nessa época, que causaram grandes crises. A peste negra, no caso, então vamos começar aqui falando por partes desses diversos fatores. A crise agrícola, eu já tinha dito que como a gente teve um aumento da demanda, um aumento da população consumidora, a gente precisou ampliar as fronteiras agrárias, né? Ampliar a expansão. Ai, desculpa, enfim. A gente precisou ampliar essa parte fundiária, ampliar os locais para cultivo, e isso gerou crises. A gente tem também a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e a crise de fome. Então, tá. A crise agrícola eu já falei, agora vamos falar sobre a peste negra. A peste negra foi mais especificamente a peste bubônica, né? Porque a gente tem outros tipos, mas a que foi mais forte, mais danosa foi a peste bubônica, que era chamada de peste negra porque criava essa ferida que depois se tornava uma grande crosta preta na pele. Então era conhecida como peste negra. Essa peste, ela vinha de pulgas de ratos que vinham pelos navios, porque a gente viu que há maior integração das cidades, então as pessoas estão mais perto. É igual o coronavírus agora. Quando a gente tem pessoas mais perto, por grandes centros que são mais populosos, que a gente tem maior concentração de pessoas, a gente percebe que ali vai ter maior disseminação da doença. E aí a peste, ela era assim, disseminada por esse contato, disseminada quando chegava um navio com mercadoria e estava cheio de rato que tinha pulga. E essa pulga,
ela gerava a peste negra. Então a gente viu que, como tinha bastante integração comercial, tinha bastante esses navios circulando por esse território e atingindo as pessoas, a gente percebe que a peste negra ela foi rapidamente difundida, né? E além disso, teve alto contágio, né? E também eles se reuniam muito religiosamente para tentar entender por que estava acontecendo a peste negra, para orar para que ela acabasse. Então tinha bastante essa reunião. E essa reunião fazia eles ficarem aglomerados, o que também piorava a questão da peste negra. Aí, junto a isso, a gente tinha falta de higiene, porque nessa época eles não conheciam, eles não tinham noções básicas de higiene. Eles achavam que a peste negra era todo motivo do mundo, era uma punição de Deus. Tinha vários motivos religiosos, mas nunca iria passar pela cabeça deles que era a pulga de um rato, que eles precisariam ter mais higiene, porque esses ratos, eles eram muito comuns, porque a gente via que naquela época não tinha higiene, tinha muito lixo nas ruas, tinham corpos nas ruas, e então não tinha higiene. Então, com isso, com todos esses fatores, a peste negra ela matou 1/3 da Europa e causou uma grande crise religiosa, porque a população viu que os membros do clero, que eram muito importantes para eles, que eram um contato direto deles com Deus, estavam sendo afetados pela peste negra. Então, por que eles estavam sendo afetados pela peste negra? Se eles eram, os membros do clero, eles eram membros superiores, eles eram membros que eram amigos de Deus. Então, se até eles estavam sofrendo com a peste negra, houve, assim, um grande abalamento da confiança das pessoas no clero. E aí tinha várias interpretações religiosas sobre a peste. E aí eles acharam que era uma punição divina e eles acabaram se voltando contra os judeus, porque os judeus eles eram considerados hereges. Então, eles acreditavam que era uma punição divina porque tinham hereges vivendo entre eles. Então, o que eles queriam? Eles começaram a perseguir esses judeus, porque naquela casa ali mora um judeu e teve peste negra. Por quê? Porque ele era um herege, não seguia Deus, ele não tinha a mesma religião que a gente, então ele era um perigo. Então, por isso começa assim uma grande perseguição em torno dos judeus. E aí a gente tem um misticismo muito forte e a morte se torna muito recorrente e é retratada muito na arte. E na arte dessa época tinha bastante caveira, uma coisa mais assim obscura, porque a morte se torna recorrente, porque eles queriam entender, né? Porque tanta gente estava morrendo. E tudo isso era ligado a um misticismo muito grande de que era uma punição divina. Então, somada a toda essa crise citada, que a gente tem a crise agrária, a peste negra, teve a Guerra dos 100 Anos, que eu posso citar mais pra frente, especificar mais pra frente. E aí, tudo isso, a gente percebe que a gente tinha tido o surto demográfico, então a população, ela se organizou para viver esse surto demográfico, para viver com essa grande população. Quando vem a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a crise agrícola, a crise de fome, a população está enfraquecida, a população morreu, então a gente tem uma grande diminuição da população. Então, a gente já não tem mais servos dando conta, entende? A gente perde muita mão de obra, porque claro que os principais afetados, né, foram servos, porque eles passavam fome, eles estavam mais suscetíveis à peste, então eles acabaram diminuindo a quantidade de servos, e aí, portanto, a gente teve uma diminuição da quantidade de servos, mas a gente ainda tinha senhores feudais com grandes terras, então eles precisavam de muito serviço. E aí, com isso, os servos acabaram sendo explorados, porque teve a diminuição da oferta de mão de obra, eles acabaram sendo explorados, e isso gerou várias revoltas, que eram as revoltas conhecidas como jaqueries, porque os servos, eles eram considerados ninguém na sociedade, né? Eles não tinham grande relevância social, assim, nessa época. Era como os trabalhadores hoje em dia, tipo, eles não têm voz na determinação social no que vai ser feito na organização, né? Então a gente tem essas revoltas dos jaqueries, né? Essas revoltas dos João Ninguém, porque são os Jacques são os João Ninguém, que são os servos dos camponeses, e eles se revoltam porque
Eles viram muita gente morrer, muitos servos morreram, os senhores feudais, os nobres, os burgueses, eles não queriam perder seu comércio, então eles precisaram explorar mesmo essa mão de obra, porque eles queriam continuar mantendo a produção mesmo com a mão de obra reduzida. Então isso sobrecarregou. E aí gerou muita revolta, porque eles não tinham alimentação, eles não tinham moradia de qualidade e estavam sendo explorados. Então eles se revoltaram. E foram revoltas violentas, revoltas assim ao longo de toda a de todo o território, né? E com isso a gente teve o fortalecimento dos reis, porque havia um caos contra a nobreza, havia um caos contra os senhores feudais, e aí o poder foi sendo concentrado na mão de reis específicos para que eles pudessem tomar conta desse problema. E aí houve uma unificação da nobreza contra os servos, porque a gente viu que os servos eles estavam unidos, se revoltando, fazendo diversas revoltas, e a nobreza não podia ficar calada em relação a isso, né? Então a nobreza teve que reagir, e a nobreza fez isso se unindo. Além da nobreza, teve a insatisfação da burguesia, porque eles dependiam dos feudos, eles dependiam desse comércio, da população que ia consumir. Então, eles tinham interesse em diminuir essas revoltas. E aí teve a centralização nos reis, nos grandes nobres. Então a burguesia apoiava isso na esperança de expandir seu comércio. Então, dessa forma, os nobres e os burgueses eles se juntaram para financiar exércitos, para construir mesmo uma nova sociedade, para construir os estados nacionais, que a gente conhece hoje. Porque nessa época a gente não tinha a delimitação de território como a gente conhece hoje. A gente não tinha a junção de várias cidades. Nessa época era cada cidade buscando sua autonomia, cada cidade por si. Hoje em dia a gente já não tem isso. A gente tem estados, a gente tem a federação. E aí nessa época que começam a surgir os estados nacionais. Porque há uma necessidade de controlar a população. E essa construção de estados nacionais foi muito importante nesse processo de transição. Então, os nobres e a burguesia se juntaram, financiaram exércitos para tentar conter esse caos instaurado. E aí, com essa criação de exército, a delimitação de espaço e também a necessidade de unificação de moedas, né, para a gente ter a mesma moeda num local para poder consumir da mesma forma, criaram-se os estados nacionais, que também teve apoio da igreja. E é dessa forma que começa o processo, né, esse processo, e acontece de forma heterogênea, não acontece ao mesmo tempo, tipo, em toda a região, acontece com muito conflito. Alguns estados vão se formar antes, como Portugal. Portugal, ele se formou antes da Alemanha e da Itália, e isso é muito importante, porque esse processo cria os estados nacionais e encerra o feudalismo. Que há uma discussão, assim, há uma discussão, né, até hoje entre os historiadores sobre quando se encerra o feudalismo, mas acredito que seja nessa época, porque a gente deixa de ter feudos, a gente deixa de ter essa dinamização social e passa para ter estados nacionais. Esses estados nacionais são as junções desses feudos, as junções desses burgos que formam grandes países, né? A gente percebe a criação da Itália, da Alemanha, de Portugal. Então, param de ser cidades autônomas e se cria essa delimitação de território. E aí, nisso, a gente vê que também influencia bastante as grandes navegações, porque eles vão necessidade de mais território, de maiores conquistas, de mais matéria-prima. E a criação dos estados nacionais, que foi apoiada pela burguesia, pelo clero e pelos nobres. Criaram os exércitos, criou-se o absolutismo, porque a gente tinha reis com poder concentrado, e grandes modificações sociais e econômicas, que vão iniciar o fim da Idade Média. A unificação da moeda, a criação do Estado, a junção dessas cidades e tudo isso vai encaminhando a sociedade para a formação atual que a gente conhece. Isso durou séculos. Então, assim, um resumo basicamente de tudo que a gente disse agora, pra gente ficar bem claro na nossa cabeça. Aparecia a crise, eles tentavam resolver.
apareceu a crise agrária. Só um minutinho. Então, o que a gente viu? Diante da crise agrária, fazia-se necessária a conquista de novas áreas produtoras. Novas áreas, expansão territorial, cruzadas, expansão marítima. Tudo isso foi por necessidade de aumentar o espaço para a produção de comida, para a criação, né, de animais e plantação. Então, teve a necessidade de novas áreas produtoras. Diante da crise demográfica, fazia-se necessário o domínio sobre as populações não europeias. Quando a gente teve a peste negra, a crise de fome e toda essa problemática, a gente percebeu que a população europeia diminuiu. Então, eles precisavam conquistar outras populações para ter mais mão de obra, para disseminar o cristianismo e os seus costumes, a sua cultura. Então, tinha essa necessidade de domínio sobre as populações não europeias, o que também é um grande fator que levou às grandes navegações. Diante da crise monetária, fazia-se necessária a descoberta de novas fontes de minérios. Também levou às grandes navegações, porque eles vieram procurar no Brasil minério, ouro, riqueza. Então, fazia necessária a descoberta dessas novas fontes, porque as deles estavam se esgotando, né? Como a gente sabe, a Europa ela tem um espaço territorial muito pequeno até hoje. Então, eles precisaram expandir essas novas fontes. Então, diante da crise social, fazia-se necessário um monarca forte, um rei absolutista, que ia controlar as tensões, as lutas sociais, que ia dar o pão e circo para a população, que ia controlar mesmo a sua população, se não com benefícios, através da força, através do exército e da repressão. Diante da crise político-militar, fazia-se necessário uma força centralizadora, defensora de toda a nação, que também é esse rei absolutista. Diante da crise clerical, que é essa dúvida que as pessoas começaram a ter no clero a partir da peste negra, fazia-se necessária uma nova igreja, porque com isso a gente teve a reforma protestante mais para frente. Diante da crise espiritual, fazia necessária uma nova visão de Deus e do homem. E aí, com isso, a gente vai saindo um pouco do teocentrismo, vai entrando um pouco no antropocentrismo, né? A gente vai deixando de ter Deus no centro e vai colocando o homem no centro. E aí várias descobertas vão surgindo disso. A gente percebe que as grandes navegações são resultado disso, a reforma protestante é resultado disso, algumas guerras vão ser resultado disso, e tudo isso porque a Europa cresceu, se adaptou a esse crescimento, diminuiu porque teve crises e foi tendo que se adaptar. E aí foi dominando outras terras e tendo a necessidade de outros territórios, a necessidade de matéria-prima. Tudo isso foi construído por necessidade e também pela vontade, né, de disseminar a sua cultura e a certeza de que o cristianismo era o certo. Então, a necessidade de impor essa religião. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer bastante ligações para vocês entenderem, para vocês não se perderem, para vocês verem como a história é uma construção, são tijolinhos que a gente vai colocando e entendendo. Se a gente não entende as cruzadas, a gente não consegue entender aqui. E se a gente não entende isso aqui, a gente não entende as grandes navegações, a gente não entende a formação do nosso país e dos outros países também, a formação do mundo. Então é isso. O mundo ele vai se formando e se conectando, e é muito importante que a gente entenda todo o contexto geral da história, como ela se formou, como ela foi chegando ao agora. E aqui ele diz: começavam os novos tempos, a Idade Moderna, a Reforma Protestante, o capitalismo e tudo isso, uma nova estrutura social mesmo, fugindo e acabando com o feudalismo. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Façam bastante exercício, porque é o que faz a gente entender melhor, faz a gente saber se a gente sabe o que aconteceu. Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês podem me perguntar, porque às vezes nos exercícios a gente pode perceber que surgiu alguma dúvida, que aconteceram várias coisas aqui, mas a gente tenta ser bem resumido. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e tenha uma ótima noite e ótimos estudos.